Mentira. Aí, já estamos gravando. Por alguém pegou essa compra aí no toque? Caraca, que compra, hein? Puta merda. Eu vou. Bom, vamos lá, vocês aí. Vamos começar, tá, turma? Começar aí. Nossa aula de terça-feira, feriado, Tiradentes, mas compromisso é compromisso. Não importa se é feriado ou não, se é aula, vamos fazer aula. Hoje vai ter aula. Fala, Fernandão. Bom dia, irmão. Galera, vamos começar pelo ouro aqui, tá? Ó. Bom, o desenho tá aí, né, ó. Esse desenho aqui eu fiz para vocês. Foi no dia, foi dia 20, né, que eu fiz o vídeo. Tá aí, ó. Aqui é o gráfico de 10 minutos, tá? Só tocou na região compradora. A gente tá tendo força. Perfeito para vir buscar as máximas lá e renovar. Ponto interessante, ó. Aqui é os 15 minutos. Dois pontos que precisa acontecer aqui, tá? Para validar essa movimentação. Como ele fez a captura de liquidez do fundo anterior, seria o quê? Ele fazer um choque seguinte e o preço descolar, tá? O que leva a maioria das pessoas ao erro é exatamente isso aqui, ó. Não espera essa movimentação acontecer, ó. A gente precisa de um choque dessa região aqui, ó. Ele está fazendo exatamente essa movimentação. Se não tiver esse choque, não tem, não tá válido a compra ainda, tá? Quem entrou no toque está dentro da operação, mas quem entra por confirmação não, ainda não fez o movimento, tá? Essa região tinha marcado dos. Deixa eu ver se eu lembro, foi no vídeo. Tá, foi dos 30. Olha o bloco dos 30. Aqui a gente tinha nos 15 e também nos 10, né? Vamos aguardar essa movimentação aqui. O ouro, agora vamos aguardar isso aí, tá? Vamos fazer uma revisão do índice de ontem? Como vocês foram no índice ontem? Alguém operou aí? Manda no chat aí. Aqui hoje tem pouca gente, vamos participar aí também. Vamos valorizar essa aula de feriado, né, cara? Tá louco. Positivo, negativo, um ganho, um loss. Hoje eu preparei essa aula exatamente assim, ó. Ontem eu tomei um stop no índice, tá? Dois pontos. Inventei de operar pela porcaria do celular, para não falar outra coisa. É, totalmente errado, tá, cara? É uma coisa que não recomendo ninguém fazer. Enfim, o celular eu uso mais por quê? Porque como eu tenho posições em carteira, em fundo, então eu preciso ter ele justamente para uma. Vamos lá, às vezes é muito por questão de tomar uma decisão ali, mas não existe uma decisão rápida, não precisa ter, entende? Então, tipo assim, eu tava acabando me sabotando com isso, de dizer que esse era o pretexto, mas na verdade eu ficava olhando muitas vezes o índice, tá? Não que, tipo, nossa, dá errado e tal, a gente consegue operar, tá? Mas, cara, se não é tua ferramenta de estudo, você não tá na frente do teu computador, você não tá seguro, esquece, cara, esquece, não adianta, tá? Então, assim, ó. Foi exatamente a venda no índice foi aqui, ó, tá? Ontem. Essa baita venda aqui, ó. Tipo, venda de livro mesmo, tá? Por quê, ó? Deixa eu pegar aqui pra você.
pegar nossa ferramenta aqui. E- Bem nesse movimento aqui, ó, quando ele começa a fazer essa cunha, o que que a gente pode observar, tá? Quando ele começa a fazer esse movimento. Por quê, ó? Aqui a gente teve uma captura de liquidez, né, ó, do fundo, e ele chegou de novo nesse topo aqui, ó, que possivelmente seria um order block, tá? Ó. Aqui, ó, a gente tá vendo 5 minutos, tá? Poderia ser um order block? Cara, até poderia, mas ó, olha aqui atrás, a gente não tinha essa região de topo aqui em cima também, ó. Teve captura de liquidez, ele fez uma movimentação aqui, ó, fez isso e fechou acima. Isso, a princípio, poderia ter sido um choque, tá? Mas o mercado está trabalhando o quê? De uma forma de expansão. Tanto que aqui, embaixo, ó, nesse fundo, ele acabou renovando todos os fundos anteriores e buscou liquidez. Não fechou acima do fundo do topo seguinte aqui, ó, que era o referência. Tá? Ele parou exatamente na mesma região. Validando o quê? Ainda mais. Ele só fez uma captura mínima de liquidez aqui, ó. Tá? Ainda a gente, eu nem considero essa captura de liquidez uma captura de liquidez, tá? Por quê? Porque isso, na verdade, são topos nivelados. Tá? O preço pode voltar para buscar essa região. Até porque, ó, se vocês forem observar como terminou o mercado ontem, ó, olha só. A gente teve, de novo, ó, a gente teve topo aqui em cima, fundo aqui embaixo, topo na mesma região e fundo mais alto. Tá? Aqui ele está criando, ó, topos nivelados, aqui ele está criando fundos nivelados, e aqui em cima ele tem o quê? Dois topos nivelados. Aqui tem bastante liquidez. Se o preço tiver interesse do quê? De buscar essa região e depois continuar fazendo a queda, para buscar depois essa região aqui embaixo, tá? Mas voltando, o contexto dessa venda aqui, qual que foi? O mercado trabalhando aqui, ó, ele começou, vamos lá, às 9, 9, 9, 9, 9, aqui. Nesse candle aqui, ó, vou deixar ele marcado. Esse candle aqui, ó, fez essa mínima, capturou liquidez, depois fez esse topo. Seguinte, né? Ele teve até uma compra, né? Uma compra bem, nossa. Essa compra também, ó, foi de livro, no começo do dia. Deixa eu ver uma coisa. Pera aí, rapidinho, tô só responder aqui, um minuto. Vamos lá, só para não perder o raciocínio. A gente teve uma baita compra aqui, ó. Eu não marquei ela, tá? Ó. Alguém fez essa compra? Qual que foi, ó? Fundo anterior, aqui, certo? Ele capturou liquidez por quê? Porque confirmou o rompimento aqui, ó. Aqui ele fechou acima do topo anterior, certo? Aqui o que a gente tem o quê, ó? Tem um choque micro, tá? Dentro de uma estrutura maior. O que que a gente poderia ter marcado aqui, ó? Esse order, tá? Não foi um order bonito, porque não teve um imbalance, não teve nada disso, ó. Esse order aqui, ó. Ó, foi uma entrada na compra em cima dele. Stop. Um pouquinho fora, quase estopou, né? Ó, 195 pontos, mas foi reto lá. Objetivo, topo anterior lá, ó. Se foi fazendo trailing stop, saída foi aqui, ó, 650 pontos, mas chegou a pagar 1.065 pontos. Vamos ver se tinha outras confluências, ó. Se a gente puxar daqui até o ponto que ele rompeu ali em cima, ó, aqui não tinha nenhuma POC e nem ali, tá? Então só deveria ser um movimento bem curto mesmo de impulsão, tá? Né? Por isso que eu não, talvez eu não vi essa, não considerei tanto essa entrada, tá? Tinha Fibo, a gente puxou a Fibo lá, ó, entrou bem na nossa zona
de Golden Zone, né? Nossa zona de demanda forte, 6178, ó, bateu, rejeitou. Tempo gráfico menor. Se fez alguma confirmação. Hum, olha que interessante, ó, um tempo gráfico menor. Quando a gente faz essa migra os time frames, tá? Ó, ele fez esse movimento aqui, ó. Aqui a gente tinha um order block mais bonito, ó, nos dois. Esse aqui, esse order block maior também, né? Ó. Quando ele pegou ali, foi embora também. E o movimento veio buscar forte ali, né? Bom, enfim, não foi uma compra muito. Foi uma compra, tá? Mas não foi uma compra nossa. Mesmo pagando 1.000 pontos, não foi uma compra, cara, encaixando todas as confluências igual foi aqui em cima, tal. Vamos lá, esse aqui de cima, ó. O que que acontece? A gente veio, o mercado veio, buscou liquidez dos fundos, renovou mínima e fez uma impulsão forte, tá? Ó. Fez um pullback aqui, ó, bem nesse fair value order block aqui no meio, ó, tá? Fez uma correção aqui e partiu para cima. Aqui, a partir desse ponto aqui, ó, desse fundo aqui, ó, desse fundo, ele deveria fazer o quê? Uma impulsão. Concorda? Por quê? O mercado anda como? Em ondas, não é? Sempre que volta, ele reage e rompe o topo anterior. Olha o que ele fez aqui, ó. Primeiro passo, tá? De vocês ficarem identificando uma possível reversão. Isso aqui ó, isso aqui é conteúdo cobrado, tá? Que eu vou falar para vocês agora. Eu tô dando para vocês aqui gratuito. Olha só. O que que ele fez, ó? Impulsão desse fundo até a máxima aqui, ó. Aqui ele começou a fazer o quê, ó? Fazer essa cunha aqui, ó, tá? Que a gente desenhou. E se você observar, um ponto interessantíssimo é isso aqui, ó. Vou pegar até um quadrado aqui, ó. A partir do momento que ele veio e começou esse movimento aqui, ó, padrão, ó. Eu vou trazer até aqui, ó. Para mim é interessante ali, tá? Aqui embaixo, no volume, ó. Nossa, meu mouse tá travando, que é uma beleza hoje, cara. Aqui, ó. Quase eu deletei. Aqui. Olha o volume dessa alta que ele fez aqui, ó. Olha só esse volume. Ele tá subindo ou ele tá caindo? Vai, manda no chat aí para ver que vocês estão acompanhando aí. Volume, subindo ou caindo? E o preço, tá subindo ou tá caindo? Caindo o volume, volume caindo, preço subindo, volume caindo. Beleza. Bom, todo mundo identificou. Então o volume tá caindo e o preço? Olha só. O que que tá acontecendo com o preço aqui, ó? Tá subindo, né? Quando acontece isso aqui, gente, isso aqui é uma divergência, uma fraqueza no movimento de alta, tá? Eu até passei para os mentorados exatamente o quê? Aqui a gente está tendo aqui, ó, muito esforço e pouco resultado, tá? Sempre gravem isso, tá? Esforço e resultado. A gente precisa andar juntos. Se o preço está subindo, o volume tem que estar subindo. Aí é uma tendência boa, uma tendência válida, uma estrutura válida, tá? Então comecem a observar muito o volume financeiro. Isso aqui vai, tipo assim, ó, meu, salvar muito vocês e fazer vocês ficarem mais ligeiros em alguma movimentação de reversão. Por quê? Eu vou falar porque eu operei pelo celular ontem e eu tomei esse stop comprando, tá? Por quê? Porque eu não estava com volume na tela. Olha só, o que que eu fiz? Eu peguei essa região aqui, ó, esse fundo, tracei até o topo, tal. Eu vou mostrar para vocês aqui assim, ó, que você aplicando o método, se você não tem contexto, vai dar errado.
tá? Essa é a real. Não existe milagre, nem setup milagroso, não existe nada disso. Deixa eu ver de onde que eu tinha pego, isso foi daqui? Exatamente, ó. Foi dessa região aqui, ó. Eu tinha isso aqui, ó. Cara, perfeito, ó. Estrutura de alta, buscou liquidez no fundo. Cara, eu falei assim, nossa, compra linda, né? O que que eu fiz, ó? Peguei essa referência desse candle dentro da minha região aqui, ó, de demanda, de FIBO, e coloquei uma compra aonde? Exatamente aqui. E meu stop estava onde? Aqui na mínima, tá? Chegou até a ficar em cima do 7,8 meu stop ali, ó. O que que ele fez, ó? Você pode ver que ele teve uma reação, ó. O preço ainda chegou a dar uma reagida, ó. Nem sei quanto que subiu aqui, só. Ó, chegou a subir ali 185 pontos, tá? E fez o quê? Voltou e estopou. Por que aconteceu isso? Volume com divergência com a estrutura, tá? Primeiro passo. Quando a gente identifica isso, ele tá o quê? Mostrando fraqueza na continuidade. Outro sinal de fraqueza, ele perde o fundo anterior, tá? Ele quebra a estrutura para baixo. Ou seja, se a gente tem um topo aqui, olha só, olha o que eu vou desenhar para vocês. A gente tem um topo, certo? Fez um topo, caiu, e o próximo topo vem, supera, porém perde fundo, ó. Isso aqui é o quê? Aqui, ó, captura de liquidez. E isso aqui é o quê? É uma mudança de caráter, change of character, é um choque. Que ele fez o quê aqui, ó? Onde era o nosso fundo, ó? Aqui, ó. Aqui era o nosso fundo. Ele fechou aqui abaixo, aonde chamou os comprados aqui, ó. Chamou a liquidez para ser liquidez nesse fundo aqui, ó. Conseguiram entender essa mecânica do preço trabalhando? Quem tiver dúvida, ó, aqui tá nos 5 minutos. Põe no gráfico de linhas, ó. Eu passo muito pro meu irmão isso aqui, ó. Ah, tenho dúvida de onde é o fundo, onde é o topo. Olha aqui, ó. Olha o que ele fez aqui. Olha o fundo aqui, ó. Esse fundo aqui, ó, foi mais alto ou mais baixo que esse fundo anterior, ó, onde era o fundo referência? Foi o quê? Baixo. Mais baixo. Então, o que que ele fez aqui? Uma mudança de caráter, seguindo por divergência de volume, numa cunha, aqui embaixo. Volume, cunha, cara, tudo identificando reversão. Mas pelo celular a gente não consegue ter essa análise rápida, tá? Então, o que acontece? O que ele fez? Quebrou. Quando quebrou, olha só, eu puxei uma POC, um range, volume fixo desse topo aqui, ó, tá? Até onde? Até aonde ele fez essa movimentação aqui, ó, de quebra do fundo anterior. Aqui, ó. Onde estava a minha POC? Olha aqui onde estava a minha POC. Exatamente ali em cima, ó. Onde foi a venda? Olha o stop, 210 pontos de stop, 700 pontos de alvo. Pagou 3 para um, cara, essa operação de venda. 3 para um, cara. Tudo encaixei. Assim, ó, para vocês verem, eu encaixei o método na compra. Vocês viram? Só que tinha o quê? Tinha coisas que não estavam batendo com confluência. Então, é muito ponto de atenção. A gente tem que estar com muita energia para a gente ter uma capacidade cognitiva de estar vendo esse movimento. E pelo celular a gente não consegue, tá? A gente não consegue, não adianta. Não se sabota que não consegue, cara. Não consegue. Pode dar certo dias, pode ter outros que não, enfim. Mas, enfim, não, não. Ó, foi um baita trade, ó. Foi uma baita operação, cara. E eu fico mais assim, eu pego mais no pé, porque hoje, querendo ou não, minha mão é alta, tá? Então, eu não estou falando de. Não é nem por só questão técnica, a gente está falando já por questão financeira, tá? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre o nosso capital também. Pô, foi uma operação aqui, querendo ou não, de 30 mil reais que ficou. Tomei um stop de 10, tomei um stop de 10. E deixei 30 mil, ou seja, a gente está calculando aí 40 mil reais, tá? E vocês podem, não sei, se tem gente que opera mais alto, enfim. Mas eu sei que isso, se vocês continuarem na consistência, perseverando, vocês vão chegar nesse nível também, entendeu? Só para vocês entenderem um pouco da gravidade, eu vejo como gravidade, tá? Isso que aconteceu, não é qualquer stop, não é qualquer motivo. Então esquece celular, cara, esquece. Tá um ponto que eu falo para vocês e passo.
O que que o preço fez? Veio e pagou ali. Depois ele manteve aqui, né, ó, bem no... É interessante que ele parou exatamente nesse fair value aqui, ó, nessa região, aí deu a venda, aí ele parou exatamente nesse fundo de novo, deu a compra, e ele tá vindo afunilando. Então, cara, esquece. Até a VWAP, para vocês verem como tá a VWAP flat, ó, em cima do preço. Como ela terminou, olha só, em cima. Então, aqui a gente não tem análise nenhuma para amanhã, tá? É esperar o preço reagir. Todo mundo entendeu esse ponto do índice aí, essa venda? Essa venda, assim, ó, foi o método aplicado, tá? Essa aí é, cara, é de livro. Boa. E o dólar? Vamos pro dólar? Cara, o dólar eu não falo nem dor de. Olha só. O dólar deu aquela venda no dia 17, lembra? Que a gente tinha região. Ele fez exatamente o que a gente falou do movimento, tá? Eu vou desenhar aqui para vocês, ó, que a gente tinha 40 pontos, tá? Olha bem essa estrutura. Vou deixar até de lado aqui, ó, nem vou tirar ela, tá? Olha, olha uma confirmação, que muita gente tem dúvida quanto à confirmação, tá? Ó, vamos lá. Dia 20 aqui. Começou aqui, tá? Ó. Eu vou até ir marcando para vocês verem onde começou o dia. Vamos olhar os 5 minutos, tá? Ó. Então, o dia começou aqui, ó. Bem aqui onde está azulzinho, tá? O que que a gente tinha dentro dessa região? Vamos lá. Puxando o perfil de volume do dia, até o fechamento ali, ó. A gente tinha o perfil lá embaixo. Meu, isso aí não tem interesse nenhum em negociar preço lá embaixo agora no mercado caindo, certo? Se a gente puxasse daqui, ó, dessa região até aqui, ó, lá, dos topos anteriores ali, ó, onde começou essa consolidação. Olha onde a gente tinha uma região interessante. Ali em cima, tá? Olhem bem a estrutura que eu desenhei aqui, ó. O que que o preço tinha que fazer? Quebrar fundo anterior, mesma coisa do índice, olha só. Fundo da impulsão, ó, olha o mesmo cenário, presta atenção. Olha aqui, ó. Olha esse fundo e olha esse topo aqui, tá, gente? Olha como, tipo assim, ó, muita gente tem uma questão de dúvida da questão do mercado. Ah, só funciona em índice, só funciona em não sei o quê. Olha o volume. Olha o volume, ó. Parou aonde? Na região. Preço subindo e o volume. Ridículo, né? Caindo. O que que isso indica? Aí faz um choque ainda para nós aqui, ó. Fez um choque aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Olha só. Por quê? Porque aqui era, ó, o que que vocês têm que entender sobre região é isso aqui, ó. Eu vou desenhar bem um quadrado, porque muita gente quer pegar na unha, às vezes, o preço, e, cara, não é sobre pegar na unha o preço. Aqui era o nosso suporte, ó, tá vendo? E aqui era um fundo, um suporte anterior, e aqui ele fez um topo. Então aqui a gente tem uma região do quê? De oferta, ó. A nossa região de oferta aí nessa caixa aí, ó. O que que o preço fez? Começou a trabalhar aí dentro, tá? Se a gente pegar uma Fibo da máxima até onde ele fez, aqui, ó, este fundo válido do dia anterior ali, ó, abriu aqui, lembra, ó, que eu falei para vocês? Abriu aqui, ele chegou até o 61, ó, chegou quase até a POC lá, ó, chegou na metade aqui, ó, da região. Cara, onde é só POC? Como eu faço a marcação, tal, só para vocês aprenderem, que muita gente tem dúvida, ou quer vender sempre na cabeça da POC lá, ou no 78, enfim, aí fica fora do movimento, aí não entende. Olha aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Ó, aqui no perfil de volume, ó, a gente consegue ver as barras de agressão, tá? Ó. Barra de maior volume. Então, partiu daqui, ó, e veio até onde? Até aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó? Isso aqui, ó. E ela encaixa onde? Entre a minha Golden Zone, 61 e 78. A minha referência é o quê? É esse order block. E dentro desse order block eu tinha o quê? Um imbalance. Como eu vou fazer minha marcação? Olha aqui. Aqui eu tenho o quê? Meu imbalance. Aqui dentro eu tenho o meu order block junto com o order flow, né? Porque era uma região já de order block, olha só. Ali em cima. E eu tenho o que ainda? Cara, eu tenho a Golden Zone, 78, ó, 61. O preço fez, ó.
tocou no imbalance, tocou nas regiões aqui de trás, entrou dentro da região, né, ó, praticamente, ó, bateu na região. Ah, cara, vender no 61 ali, ó. Qual que é o stop do 61? É aqui em cima, ó. Cara, você tá falando de um stop de 6 pontos no dólar. É um stop tranquilo. Dá para vender no 61, entendeu? Não quero pegar, tipo, também, nossa, quero pegar ali na unha, 3 pontos, 10 para um e tal. Cara, aproveita o movimento, você entrou na região, entendeu? Deixa o preço trabalhar depois. Olha aqui, olha aí, ó. Aqui ele tinha pego, ó. Só até aqui, ó, já pagou, se fosse ver, 14 pontos, já pagou mais de 2 para um, né? Só nesse toque aqui, ó, que ele deu. No 61, tá? Ah, vendi bem no toque do imbalance. Olha aqui. Toque do imbalance, vamos lá. Stop ali em cima, ó. Stop tava de 5 pontos. Aqui quem pegou, meu. Olha lá. Vou até colocar a ordem ali. Vamos ver como seria. Eu não coloquei alarme no dólar, tá? Por isso que eu fiquei de fora dessa operação. Mas vamos lá. Esse cara pegou ali, ó. Bem na cabeça, no toque. 6 pontos de stop. Vai, vamos. 38 pontos. A gente tá falando aí de 6 para um, tá? Cara, que saísse aqui, ó. 19, 20 pontos, 18 pontos, 3 para um. Foi um movimento válido, tá? A mesma coisa, o mesmo ponto de entrada, o mesmo método aplicado como foi no índice. Conseguiram entender a leitura, a visão do. E olha aqui, ó. O que que ele fez aqui, ó? Olha só. E isso eu desenhei para vocês sem ter o gráfico ainda, hein? Já estava desenhado. Então tudo é base de estrutura, tudo é um padrão, é comportamental, se repete. Vocês vão ver isso acontecer. Cadê o ouro? Vamos lá no ouro. Aí o ouro tá ali, ó. Agora lá, ó. Tocou na nossa região, ó lá. É comportamental. Vou esperar esse movimento acontecer, ó. Eu quero um choque aqui em cima para me confirmar o que eu tô querendo, ó. Veio aqui, parou na POC, fez um choque. Para quê? Para voltar nesses topos anteriores aqui, ó. Aí eu vou fazer o quê? Uma leitura desse fundo até esse topo, que vai ser minha impulsão como referência. Porque a gente está numa estrutura de alta, ó. Se a gente pegar daqui do fundo, ó, até o topo, lá em cima, ó. Para onde ele entrou? Na Golden Zone. 7,8 tá aqui embaixo ainda. Ele ainda, ó, pra vocês entenderem, tá? Por que que eu prefiro entrar nessa confirmação muitas vezes? Porque para mim vai ficar muito mais claro o movimento de força, tá? Aqui a gente está com stop alto, querendo ou não, né? Sabendo que o preço ainda pode vir e corrigir até ali embaixo. Deixa eu ver se nos 30. Deixa eu ver nos 5. Essa aqui a região tá bem forte. Deixa eu ir ali, ó. Então a gente tem, ó, o mesmo choque, só para vocês entenderem também, ó, alinhamento de fluxo. O que que é, ó? Nos 10, nos 15, é a mesma região. Isso a gente chama de alinhamento de fluxo, ó. O problema maior de você entrar no toque aqui é que o preço ainda pode fazer o quê? Uma correção até o 7,8. Ele pode vir ainda até o 7,8, depois do 7,8 ele faz o rompimento, depois volta e depois faz isso. Pode fazer isso, entendeu? Então, tem cenários que vale a pena entrar no toque, igual eu mostrei ali do dólar, vale a pena entrar no toque. No dólar, na verdade, foi uma confirmação e toque, tá? O índice foi no toque, ó. Ele quebrou a estrutura e entramos aqui no toque. É uma volta, entendeu? Não deixa de ser. É diferente o que vocês podem usar muito para não entrar em movimentos errados no toque, é a questão do volume, esforço e resultado. Cara, você vê o mercado subindo, você quer entrar vendido. O mercado está subindo. E o volume subindo, você não vai entrar vendido, cara. Não tem sentido, entendeu? Por quê? Cara, tá tendo força no movimento. Ah, não, mas aí tem um meta, aplicou, não sei o quê, tem a POC, enfim, foi onde eu me lasquei ontem. Por não estar no computador e enxergar isso, assim, ó, escancarado, né? E Euro GBP, cara, o GBP deu compra e venda.
Olha aqui. Ó, deu venda de novo ainda lá. Na mesma região, ó. Agora. Tinha desenhado isso aqui antes de acontecer, né? Ó. Ele fez o quê? Ele abriu aqui embaixo, fez o movimento, buscou a nossa região aqui embaixo e veio para baixo. Tá, ó. Trabalhando aqui, ó. Voltou de novo e tá ali em cima. Euro GBP, Forex, tá? Acontecendo a mesma coisa. Padrão se repetindo. A gente tinha um SD, cara, eu tinha visto o SDJPY, se eu não me engano, tá bonito. Aqui, ó, também. Vamos lá. Aqui, ó, outro. Pagou 3 para um aqui, ó. Que a gente tinha até passado no. Não lembro se foi no vídeo que eu passei para vocês. Ele fez o que aqui, ó? Uma quebra do fundo, voltou, tal. A gente. Aí, o que que a gente tem que observar? Ah, voltou em V. Beleza, voltou em V. Vamos pegar daqui do V, ó, até lá. Até lá em cima, ó. Vai aqui. O que que o volume fez aqui, ó? O que que a gente tem de volume, ó? Nessa caixa aí, ó. O volume foi caindo e o preço subindo. Olha só. Chegou na região, tá? Mesma coisa, olha só. Vou tirar aqui até a ordem de... Aqui foi no toque, tá? Que eu tinha colocado. Aqui a gente tinha uma POC, tudo. Aqui era um bloco de ordens. Beleza, vamos trazer ele para cá. Ó, só para vocês entenderem melhor ainda. Ó. Vamos botar um replay. Barra, barra, tá? Ele chegou aqui, ó. Ali. Ó o volume. Fez isso aqui. Chegou na região. O que que a gente tem aqui, ó? Isso aqui é os 15 minutos, tá? Ó, se a gente jogar no linhas, ó. Opa, tem um fundo aqui anterior. Fez impulsão, porque superou o topo, fez um pivô de alta. Beleza? Vamos seguindo, então, com esse replay, ó. Ó o volume aumentando. Ó o volume aumentando na venda. Olha aqui, ó. Cara, isso é assustador. Eu olho para isso, olha isso aqui, cara. Da onde ele partiu, olha aqui, ó. Olha a nossa alta. Olha o que que foi nossa alta aqui, ó. Aí ele faz o quê? Quebra esse fundo aqui, ó. Isso aqui já é uma mudança de caráter validando a nossa região. Pronto, você achou sua confirmação que você queria para você entrar. Você não, você tava com medo de entrar no toque, tá? Não tem problema, ó. Olha só. O que que ele faz, ó? Confirmou ainda, ó. Cara, vou puxar daqui então, ó. Vamos lá. Tá, minha região tá ali, minha POC tá ali. O que eu posso fazer? Ah, vou botar uma venda na POC. Agora, se ele voltar ali, ó, vou botar uma venda aqui na POC, vou deixar meu stop lá fora, ó. E meu alvo vão aí. Puxar três para um ali, ó. Fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque essa POC ainda é relevante? Ela é relevante ainda. Ela continua, tá? Não muda o cenário dela. Ela ainda é uma POC relevante. Pode até ter confluência com outras de outra região. Tá, olha lá, ó. Até se eu pegar aqui, ó, vamos ver. Se eu pegar desse ponto de consolidação até onde ele rompeu aqui, ó. Onde está a nossa POC aqui, ó? Desse movimentinho curto, tá? Ó. Olha aqui. Tá aqui, ó. Aqui é a nossa referência. A gente teve imbalance aqui, ó. Nossa referência é esse topo. Então, meu stop tem que estar fora dele, ó, protegido. Olha lá, pegou. Operação, ó. Aqui eu joguei 3 para um, tá? Mas, enfim, aqui já tinha pago, deixa eu ver. Então, esse fundo, é um e pouco ali, ó. E aqui, quando ele faz essa movimentação, você pode até, tipo, proteger tua operação aqui nesse topo anterior, ó. No caso, tá? Mas seria esse tipo de entrada. De confirmação, de região, enfim, de seguindo todos os pontos aí que eu tô passando para vocês, tá? Quando vocês esperam uma confirmação ou tenha dúvida de confirmação ou toque, deixa eu tirar o replay aqui. Ó, então a gente teve, ó, aqui, vamos lá, ele tocou aqui, veio até aqui embaixo, aí depois ele voltou.
Ó, stop lá em cima, bateu aqui embaixo, deu quase 2 para 1 a operação. Deu bem no gap, né? Ó. Era uma região de atenção. Outro ponto importante é o quê? Eu sempre baseio meus alvos em regiões de oferta e demanda. Depende. Se eu estou vendido numa zona de oferta, eu busco sempre uma zona de demanda de ponto de atenção, ou de saída, ou de proteção do trade, tá? Esse aqui já é esse bloco. Vamos dar uma olhada no Ibov. Alguém opera Forex aí? Ou não, só índice e dólar? Forex é interessante, tá, galera? É fácil de. Eu opero pela Pepperstone, tá? Bem tranquilo criar conta, fazer essa linkagem com o TradingView também é bem tranquilo, bem fácil. Qualquer dia eu faço um vídeo mostrando para vocês também. Vamos ver o Ibov no diário aqui, ó. O que a gente tem no Ibov? Cadê o nosso volume? Ah, no Ibov não consigo ver o volume. Fornecedor de dados não disponibiliza. É. No Ibov teve uma impulsão, ó, bonita, e tá indo embora. Até, ó, olha só, isso aqui é fantástico. Até no Ibov, olha. O que a gente tem aqui, ó. Isso aqui é no diário, tá, gente, ó. Fundo nivelado aqui, ó, atrás. O que a gente tem quando tem fundo nivelado? Liquidez. Teve esse movimento de alta aqui, ó, impulsão. E nosso fundo referência é aqui atrás, ó. Esse é nosso fundo referência de toda essa alta aqui, dessa impulsão. Não é daqui, tá? Os afoitos aí, os afobados acham que é daqui. Por quê? Porque daí aqui o mercado ele começa a criar o quê? Liquidez para ele poder trabalhar. Por quê, ó? Ele veio, fez esse movimento. Olha só, a cunha de novo aparecendo, ó, tá? Quebrou a estrutura, veio para baixo. Olha só, fez isso, isso, isso. Limpou toda essa liquidez. E observem depois qual que foi o comportamento dele. Qual que era o nosso topo referência? Aqui, ó. Ó. Quando ele fecha acima, ele fez o quê? Uma correção saudável, a entrada por confirmação. Da onde? Daqui, ó. Aqui foi uma compra no Ibov, ó. Reversão de estrutura, fez um choque, capturou a liquidez dos fundos anteriores, ó. Reversão de estrutura, foi embora. Isso aqui é aplicável em qualquer gráfico, tá? Qualquer gráfico vocês conseguem aplicar. Alguma dúvida aí, turma? A gente já encerra a aula de hoje. Aula do feriadão, 10h15, 15 minutos para. Se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto aí que ainda tem dificuldade, manda aí que a gente avalia isso aí, tá? Juntos. Ouro derretendo. Pode explicar a FIBO novamente? Cara, tá na região de compra ainda. Não, não tá, ainda tá saudável. Cara, para mim só perde, o ouro só perde essa questão da compra. Só essa estrutura de compra se ele perder e fechar abaixo do fundo anterior, tá? Desse bloco. Se fechar com volume, tá? Com esforço e resultado. Fora isso, ainda pode ser só captura de liquidez dos fundos anteriores, vai fazer o choque na mesma região que a gente aguarda aqui, ó. Pra estender que eu vou deixar
Um alarme se ele fechar assim. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Nossa, ele fecha acima ainda. Olha onde está a nossa concentração compradora, bem na cabeça do pivô. Mais alguém, turma? Podemos encerrar? Ó, mas no financeiro ao chegar na região, isso que a gente tinha mandado para os mentorados, ó. Se tiver muito esforço e pouco resultado, indica a reversão. Tudo ok? Show de bola, então, turma. Um abençoado feriado para todo mundo aí. Descanse a mente, estudamos, que amanhã tem mais, tá? E amanhã tem aula de novo, tá? Aula de análise, na verdade. 9h30 estaremos juntos, tá? Que Deus abençoe vocês aí. Tamo junto. Gratidão por todos aí. Um abraço.